E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um ponto muito importante hoje de processo penal, que cai nas principais provas em que é cobrado o processo penal e que você precisa saber com muita segurança, legal? Então vamos com as informações pontuais, importantes, que vai te dar um material de alta qualidade para você estudar. O material que você está vendo aqui, o escrito está vendo aqui, ele é só para a gente guiar os nossos estudos aqui. Mas você vai receber o material bonitinho em PDF, você já pode baixar aí no site, e aí você acompanha com mais qualidade, tá bom? Então não se preocupe com os meus garranchos aqui, legal? Então não se preocupe porque tudo que eu falar e que foi importante que vá para o seu caderno, ele vai para o seu caderno de uma forma bem didática, tranquila e esquematizada aqui na nossa lousa digital, legal? Olha só, pessoal, nós começamos a falar hoje sobre um ponto essencial do processo penal, a entender o processo penal na atualidade. Porque se você for imaginar, o Código de Processo Penal é de 1941 e isso gera um problema prático, porque a Constituição é de 1988. Então você tem aí a Constituição de 1988 e o Código de 1941. E aí, quando a Constituição de 88 surge, principalmente com o artigo 5º, que traz aí várias garantias constitucionais, várias garantias ao cidadão, você precisa adequar esse Código de Processo Penal à Constituição Federal. Essa adequação é um trabalho muito importante, porque enquanto nós não tivermos um novo Código de Processo Penal adequado a essa Constituição, a gente tem que ir adequando esse Código antigo à Constituição de 1988. E esse é um trabalho que é feito pelos juristas e esse trabalho é questionado na sua prova. Ou seja, quais são os princípios constitucionais que nós aplicamos ao processo penal, mas os princípios previstos na Constituição de 1988. Tudo bem? E é esse trabalho que nós vamos fazer aqui. Olha só, o primeiro ponto importante é sobre a repartição constitucional do processo penal. Qual é a distribuição de competência lá da Constituição Federal? Então, eu poderia botar assim, processo penal, você pode botar assim no seu caderno, e Constituição Federal. Qual é a relação que tem entre o processo penal e a Constituição Federal? Todos. Porque o processo penal, ele só é válido se ele respeitar a Constituição Federal. Ele tem que ser um processo penal democrático, tem que ser um processo penal garantista, tem que ser um processo penal constitucional, ou seja, que respeita a Constituição Federal. O primeiro ponto aí desse processo penal ligado à Constituição Federal é a gente determinar que a Constituição Federal, lá no artigo 22, você pode abrir aí sua Constituição Federal, lá no artigo 22, ele diz o seguinte: compete privativamente à União, então, a União, ela tem competência privativa, então a competência aqui, competência da União, ela é privativa, então compete privativamente à União legislar sob direito penal. Essa informação é muito importante. A União compete privativamente legislar sobre processo penal. Legislar sobre processo penal. Claro que dentro da competência privativa, você sabe, você já estudou lá em Direito Constitucional, que uma lei complementar pode autorizar que os estados complementem essa norma. Mas, por exemplo, você tem aqui o Código de Processo Penal, que é um decreto-lei, na verdade é um decreto-lei, que foi recepcionado pela Constituição como uma lei ordinária. Mas é uma lei ordinária federal, produzida pelo Congresso Nacional. Então, hoje é como se fosse uma lei ordinária comum, ok? Produzida pelo Congresso Nacional. Existe um projeto de Código de Processo Penal que está lá no Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode legislar sobre processo penal. Processo civil, processo trabalhista, qualquer tipo de processo, tudo bem? Processo quem legisla é a União. Legal? Essa informação é muito importante porque é a relação que a Constituição estabelece, a repartição de competência para legislar que a Constituição estabelece, lá no artigo 22. Então, lembre-se, compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Compete privativamente à União legislar sobre processo penal. Essa informação é importante e essa informação é de prova. Lembre-se de ler no artigo 22 o parágrafo único, que fala sobre a possibilidade de lei complementar estadual, né? Está aqui no artigo 22, vou ler para vocês aqui rapidinho. Artigo 22. Lei complementar pode autorizar os estados, então lei complementar produzida pela União,
pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre matérias específicas. Claro, uma matéria que diz respeito à especificidade daquele local, daquele estado. Okay? Mas as regras gerais de processo penal devem ser criadas pelo Congresso Nacional. E aí, lembrando que a norma constitucional que permite que uma lei complementar pode autorizar que os estados legislem sobre matérias específicas de processo penal. Detalhes da lei processual. Então, por exemplo, pode ser que em determinado estado você tem uma dificuldade maior de cumprir determinados prazos processuais. Então, a União pode editar uma lei complementar autorizando que os estados alterem determinados prazos. Isso é possível. Isso é possível se tiver uma lei complementar autorizando. Tudo bem? Então, a gente tem que... o Brasil é um país continental, né, de dimensões continentais, então, esse tipo de especificidade é importante sim. Ok? Legal, muito bem. Então, entendemos aí a repartição de competência estabelecida lá na Constituição Federal. E a própria Constituição Federal, ainda trabalhando com essa relação entre processo penal e Constituição Federal, ela estabelece as garantias constitucionais, ou como dizem alguns, princípios constitucionais de processo penal. Então essas garantias constitucionais, ou princípios constitucionais, são princípios que estão explícitos, principalmente lá no artigo 5º, da Constituição Federal, ok? Então, essas garantias constitucionais, elas devem ser observadas em todo o processo penal. E a inobservância transforma aquele processo num processo absolutamente nulo, tudo bem? Esses princípios são de observância obrigatória e não podem ser negligenciados por quem aplica o processo penal, pelo delegado de polícia, pelos advogados, pelo Ministério Público, pelo juiz, ok? Então é isso. Primeira coisa, qual é a primeira garantia que existe lá no processo penal? Primeira garantia importante, primeira garantia constitucional importante. Lá no artigo 5º, 57, nós temos o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Olha, o princípio da presunção de inocência é o princípio basilar, talvez um dos mais importantes do processo penal democrático. Porque não se pode atribuir nenhuma culpa, não se pode atribuir nenhum tipo de responsabilidade criminal sem que uma pessoa tenha sido definitivamente condenada. Agora, cuidado, eu não posso dizer que não possam ocorrer medidas durante o processo, ok? O princípio da presunção de inocência só me permite dizer o seguinte: eu não posso dizer que alguém é culpado antes do trânsito em julgado. O princípio diz isso. Mas o princípio também não afasta ou não impede que medidas cautelares, por exemplo, até prisões cautelares, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ou outras medidas cautelares sejam aplicadas àquela pessoa. Não é isso não. Mas uma decorrência desse princípio é justamente isso, que essas medidas cautelares serão excepcionais. Então vamos falar aqui desse princípio, eu vou até apagar aqui e jogar esse princípio aqui para cima para a gente ganhar um... Mas eu estou falando dessa relação da Constituição Federal e do processo penal. E aí eu estou falando da presunção de inocência. Presunção de inocência. O primeiro ponto, então, aí que você tem que se ater é que a presunção de inocência, que diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado, ele tem uma primeira consequência. A primeira consequência que diz respeito a esse princípio é em relação ao ônus da prova. O Código de Processo Penal, em relação ao ônus da prova. Quem durante o processo tem que provar o quê? Ok? No Código de Processo Penal diz assim, o ônus da prova é de quem alega. Então, o Código de Processo Penal, CPP, não se engane, ele diz o seguinte, muita gente diz assim, o ônus de provar é da acusação. Não, a acusação, ela prova o que ela alega, e a defesa prova o que ela alega. E aí o STJ tem uma repartição de ônus, ou seja, tem estabelecido aí nos seus julgados um critério de repartição de ônus que a gente tem uma ideia do que a defesa sustenta e o que a acusação sustenta. Mas olha só, o ônus da prova para o CPP não é de quem acusa, o ônus da prova é de quem alega.
de quem alega. Agora, presta atenção, pelo princípio da presunção de inocência, a gente tem uma ideia que esse ônus ele é repartido, ou seja, existe uma repartição desse ônus entre a acusação e a defesa. A acusação e a defesa. A acusação, geralmente, ela deve provar o que ela alega, e o que ela alega, geralmente, são critérios de imputação, o que ela vai imputar ao sujeito. Então, ela vai provar a autoria, ou seja, que o cara praticou o crime, e vai provar a materialidade, ou seja, que o crime existiu. Ok? Ele deve provar a autoria e deve provar materialidade. Ok? Provar que o sujeito é o autor e que aquele crime existiu e que ele é autor daquele crime. E geralmente a acusação prova também todas as circunstâncias que de alguma forma vão aumentar a pena do sujeito, vão agravar a pena do sujeito, qualificadoras, circunstâncias agravantes, etc. e tal. Beleza? E a defesa? A defesa, ela vai tentar desconstituir esta autoria e a materialidade também. Se ela alegar, por exemplo, que o sujeito não é o autor, daí, como ela alegou que ele não é o autor, então ela tem que provar que não é autor. Mas, principalmente, a defesa vai alegar situações que excluam a responsabilidade penal do sujeito, ou que excluam a imputação penal, ou seja, a atribuição daquele crime àquele sujeito. Então, a defesa também tem um papel muito importante, a acusação tem um papel muito importante. Na presunção de inocência, significa dizer o seguinte, que a acusação ela vai ter uma tarefa mais difícil, do que a defesa, eu diria. Apesar de que, geralmente, a acusação, se for realizada pelo Ministério Público, ela tem todo o apoio do Estado, né? Porque o Ministério Público é um órgão do Estado. Mas o que é interessante...